Recording in progress. Ah, beleza. O nome do nosso amigo aqui está escrito o modelo de celular dele, logo eu não sei quem é, mas muito bom que você colocou, minha amiga Nes, o seu nome que está presente. Isso aí vai me salvar e na hora de colocar a presença de você na lista de frequência. E no final eu vou pedir para você também colocar o nome completo de vocês RA para eu poder lançar também, porque o Zoom acaba que não mostra quem é quem. Beleza? Pessoal, então hoje nós iremos conversar sobre a petição inicial, sobre a improcedência liminar do pedido, tá? O que é importante a gente conversar? Na monitoria passada, que foi a nossa primeira monitoria, nós falamos também sobre a improcedência do pedido da petição inicial. Não sei se vocês lembram, mas nós falamos. Tá no canal do YouTube lá para vocês assistirem. Mas, quando a gente falou sobre a questão do indeferimento da petição inicial na monitoria passada, nós falamos que o juiz, ele, antes de ele analisar o mérito, ele analisa primeiro a forma. Ou seja, tem que preencher os requisitos formais. Quais são os requisitos formais? Está lá no CPC, artigo 330, que a gente comentou na monitoria passada. Aqui, ó. Ah, a petição inicial será indeferida por vício de forma, né? Quando a parte for ilegítima. Isso é um vício de forma, não é vício de mérito. É, quando a parte for ilegítima, quando não tiver interesse processual, quando faltar pedido, quando o pedido foi determinado, quando o fato for diferente do que está nos direitos, quando tiver pedidos incompatíveis. Então, quando a gente falou sobre a petição inicial, na semana passada, a gente falou sobre o juízo de admissibilidade da parte formal. Não falamos do juízo de admissibilidade da parte de mérito. Porque o juiz ele não vai olhar, analisar o mérito se a forma antes não for cumprida. Beleza? Então, fazendo uma revisão bem breve, superficial ali, foi isso que falamos. Hoje, nós iremos falar sobre análise de mérito, que o juiz realiza aí na análise da peça inicial do interessado. Beleza? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu subir tudo aqui. Beleza. Aqui foi. Então, improcedência liminar do pedido, ILP, está lá no artigo 332 do CPC, onde a gente vai fazer essa mescla, né? Entre o slide, a minha cara e também a própria lei. Beleza? Certo, pessoal. Então, quando a gente vai falar de petição inicial, nós temos essas fases, né? A primeira fase é a fase da petição inicial, onde o advogado, na verdade, é o estagiário, ele vai chegar e vai falar assim: meu filho, faz uma petição inicial aí sobre esse tema e use essa tese, por favor. O estagiário vai abrir o Word dele e vai começar a digitar a peça processual de acordo com o modelo que o advogado deu para ele. Isso aí, todo mundo já sabe, quem estagia na área sabe como é que funciona. Beleza. O estagiário terminou de fazer a petição inicial dele, vai levar para o advogado fazer a correção. O advogado vai lá, faz aquelas correções que ele achar necessária, e o que ele vai fazer depois? Vai abrir o site do tribunal, não é isso? E vai protocolar essa petição inicial, beleza? Protocolando a petição inicial, o advogado ele vai perceber que vai sair um número. Todo processo, quando você faz a petição inicial e protocola, vem um número, aleatório o número, né? E esse número a gente chama de registro da petição inicial, tá? Então, aqui, ó, a primeira fase é a petição inicial, a segunda fase é a questão do registro, e a terceira fase. Aí, beleza. E a terceira fase é a questão da distribuição, ou seja, para onde a sua petição inicial será distribuída, se é para a vara civil, se é para a vara criminal, se é para a vara da fazenda pública, se é para a vara da infância, tá? E ali é realizada a distribuição ali na terceira fase. Beleza. Show de bola. Perfeito. Feita a distribuição da sua petição inicial, pronto. Vai chegar na mão do juiz.
né? Que na prática ali chega na mão ali do próprio escrevente, enfim, por aí vai. Mas para fazer a questão da admissibilidade para ver se os requisitos foram cumpridos, né? O juiz ele vai analisar essa questão da admissibilidade, ele vai olhar primeiramente, quando o juiz vai fazer o juízo de admissibilidade, ele vai olhar primeiramente o quê? Vai olhar primeiramente a forma, tá? Tal, preenche os requisitos, o pedido está de acordo com os fatos, o direito está certo a qualificação, está certa a legitimidade, tudo certinho, beleza? Ok. O juiz faz essa análise e depois de feita essa análise, ele vai para a análise de mérito. A análise de mérito está a análise de forma, né? Os requisitos formais, eles estão previstos no artigo 330 do CPC, e a análise de mérito está prevista no artigo 332 do CPC. Então, está bem ali, né, embaixo ali do dispositivo, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês na questão da própria lei, tá? Ah, ok. Antes de abrirmos a lei e vermos as hipóteses em que o juiz irá indeferir a petição inicial, no que tange ao mérito, o que é importante a gente conversar? Quando a gente vai falar sobre a questão de indeferimento com resolução de mérito, temos algumas diferenças quando a gente fala do indeferimento por questões formais. Primeira questão. Quando acontece o indeferimento por questão formal, é uma sentença. O juiz ele vai dar um puxão de orelha no advogado, falar, olha, corrige esse erro aqui, você tem 15 dias para corrigir. Se você não corrigir, a sua petição inicial vai ser inepta. Vamos supor que o advogado, ele não, isso eu estou falando da análise de forma, tá? Não fui para análise de mérito. Estou querendo fazer um paralelo para ficar mais didático para vocês. Vamos lá, análise de forma. O juiz puxou a orelha do advogado, o advogado não corrigiu o defeito da petição inicial dele. O que vai acontecer? O juiz vai proferir uma sentença. Só que a sentença, ele vai extinguir o processo, obviamente, mas não vai resolver o mérito. Só vai fazer uma sentença terminativa ali e tá bom. O advogado, à parte, ele pode repropor a ação da mesma forma, desde que pague as despesas e as custas processuais, ele pode fazer uma repropositura da ação sem problema nenhum, falando sobre o mesmo tema. Mas tem que tomar cuidado com a questão da perempção, que não pode entrar 3 vezes ali em razão da perempção. Tá? Mas hoje, como é no tema de perempção, então eu vou passar e depois a gente conversa sobre. Quando a gente fala da análise de mérito e da sentença com resolução de mérito, é diferente. É diferente. Por quê? Por que é diferente? Porque quando o juiz ele faz uma sentença terminativa com resolução de mérito, o advogado à parte não poderá entrar com uma repropositura da ação. Porque o mérito já foi é, é, analisado, já resolveu o mérito. Na sentença de resolução de mérito, o juiz já afirma que a parte não tem razão e, automaticamente, aquela questão faz coisa julgada. Então, não é possível entrar com a repropositura. Beleza? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui. É, é basicamente isso. O processo, e é interessante falar sobre isso novamente, que o processo, ele já vai acabar ali, tá? O processo, ele vai começar e já vai acabar ali. E o réu nem fez nada. É como se tivesse ganho ou é ganhado. Não sei se essas palavras existem, mas é como se tivesse ganho o jogo de WO, né? Perdeu, já era, meu amigo. Você não vai poder entrar novamente com a mesma ação. Impede a repropositura. É isso que acontece quando acontece a improcedência liminar do pedido. Beleza? Tá. Vamos prosseguir então? Vamos lá para o slide? Vamos. Aham. Tá gravando? Tá gravando. Beleza. Agora, pessoal,
já que nós já demos uma introdução e já sabemos qual é a principal diferença, né, do indeferimento da petição inicial por vício de forma e do indeferimento da petição inicial por vício por análise de mérito, que a principal característica é a questão do impedimento da repropositura, vamos agora ver quais são as hipóteses que o juiz irá findar o processo sem que você possa repropor a ação. Mas, antes da gente falar sobre as hipóteses, vou dar uma pausa aqui para os comerciais, pois irei ao banheiro. Um minuto. Eu esqueci. Pronto. Beleza, pessoal. Pausa técnica para tomar um cafezinho. Voltamos aqui às programações normais. Tá certo? Ok. Pessoal, quais são, tá, as hipóteses do indeferimento da petição, não, improcedência liminar do pedido, da petição inicial? Quais são as hipóteses? Vamos lá na lei e analisar inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, lá no artigo 332, para ficar bonitinho? Vamos lá. Aqui, ó. Ó, pra vocês terem ideia, na questão, quando a gente fala de indeferimento por questão de forma, tá? Do indeferimento da petição inicial, é aqui, ó. Beleza. Foi o que falamos na monitoria passada, tá? Aqui a gente vai falar sobre procedência liminar do pedido, ou seja, é embaixo. Nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Beleza? Beleza, vamos lá. Artigo 332 caput. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Tá? Quando a gente fala assim, nas causas que dispensem a fase instrutória, nós estamos nos referindo a provas documentais, tá? Não é que quando a gente precisa de prova testemunhal, questão provas orais, aí muitas vezes o juiz ele não vai proceder porque pode, né, precisar. Mas estamos falando aqui de processos e questões documentais, tá? Vamos ler novamente. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Aqui são as quatro hipóteses. Primeira hipótese, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar enunciado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. É o seguinte, se eu, como advogado, na hora de eu fazer a minha petição inicial, os pedidos ou a razão de pedir for contrário à súmula vinculante, à súmula, aqueles entendimentos firmados pelos tribunais não, né? Pelos tribunais que são dois, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, se for contrária à súmula vinculante, súmula, esse é o nome que a professora ela fala em aula, súmula persuasiva, né? Súmula vinculante, súmula persuasiva, entendimento firmado aí pelos tribunais. Se for contra, o juiz já vai analisar e falar assim, olha, vou improceder liminarmente sua petição inicial, tá? E você não vai poder entrar novamente com essa ação porque tá tudo errado, tá indo contra o enunciado, não tem o que consertar, não tem por que eu puxar a sua orelha, porque se eu puxar a sua orelha, você não vai consertar porque o entendimento já está firmado. Então, eu não vou puxar a sua orelha como no indeferimento da petição inicial do artigo 330. Sim, vou já julgar improcedente com resolução de mérito e você não vai poder entrar de novo com a ação e essa ação vai fazer coisa julgada. Primeira hipótese é essa, beleza? Show de bola! Não tenho que arrumar, tá? Voltando aqui para a lei, vamos agora ver a segunda hipótese, que haverá a improcedência liminar do pedido. Beleza?
2. Ah, o pedido que contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamentos de recursos repetitivos. O que é isso? Ah, vamos colocar ali os STJ, que é mais a prática ali, né, civil, né, criminal. STF é mais Constituição, então vamos falar mais sobre o STJ ali, que eu também tenho mais facilidade de explicar, né? Quando a gente, vamos supor que no STJ está tramitando 1.500 ações idênticas, beleza? 1.500 ações idênticas estão tramitando ao mesmo tempo no STJ sobre direito de família. Idêntica, mesma causa de pedir, mesmas razões, idêntica. O que vai acontecer? A própria secretaria ali do tribunal vai pegar um processo de amostrar, por amostragem, porque são todos idênticos. Então, de 1.500 vai pegar um, como uma pinça ali, e vai julgar de uma forma X. Julgando de uma forma X, vai ser aplicado para todas as outras questões. Não, vai ser aplicado para todos os outros 1.499 processos. Porque se for julgar tudo de uma vez, tudo de uma vez não, por um, vai demorar muito tempo. Então, qual que é o que que é, então, o que que é realizado? Quando a gente fala de recursos repetitivos, é exatamente isso. São vários recursos tramitando no STJ e iguais, idênticos, e ele pega um por amostragem e julga. Se na minha petição inicial eu fizer um pedido, enfim, a minha petição inicial ela contrariar aquele julgamento, aquele recurso que foi julgado de forma X, e eu peço que o juiz julgue o contrário, o juiz ele vai improceder liminarmente o pedido, porque está contrariando recursos repetitivos. Porque se você for olhar na questão prática, quando o juiz ele tá, o juiz de primeiro grau, tá, o juiz de primeira instância, quando o juiz ele está analisando o seu caso, ele não vai querer que a decisão dele seja reformada, né? Não é legal. E também, o segundo ponto, quando a gente pensa no coletivo, na justiça em si, é perda de tempo o juiz ele saber que o próprio tribunal está decidindo algo. Vamos supor, o tribunal acima dele está decidindo X. E aí o juiz ele decide Y. X e Y. O juiz decidindo Y, ele sabe que esse Y, se for recorrido pela parte, vai se transformar em X. Então, para poder trazer mais celeridade para o processo, o juiz vai julgar de acordo com o que, que o tribunal falou, que é X. Dessa forma, se a parte pedir Y, o juiz sequer vai analisar o mérito, porque já está indo contra o entendimento das instâncias superiores, em decorrência dos recursos repetitivos, tá? Ali do STJ, do próprio STF, tá certo? Então, é isso. O juiz vai improceder liminarmente o pedido nessa ocasião. Voltando aqui para a lei, tá? Ó, acórdão proferido pelo STF ou o STJ em julgamento de recurso repetitivo. Pessoal, terceira hipótese, tá? O juiz julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar entendimento firmado em esse incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, tá? O que significa isso, pessoal? O que é IRDR? Deixa eu voltar aqui para o meu slide para eu poder me guiar e também a gente conversar, né? Aqui. Inciso 3, IAC e IRDR, né? Incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. O que acontece, pessoal?
A parte, vamos supor que a parte ela perceba que está acontecendo julgamentos em razão do mesmo tema. E aí, o próprio advogado, ele vai ao tribunal e ele vai abrir um incidente. Ele mesmo que realiza essa abertura, ele mesmo que solicita para o tribunal a abertura desses incidentes. Que, no caso, seria um incidente de resolução de demandas repetitivas. Vamos supor que eu sou advogado, eu chego lá no Tribunal de Justiça e falo: olha, eu sou advogado, quero abrir um incidente aqui de resolução de demandas repetitivas. Se eu fazendo essa solicitação formal para o tribunal admitindo, o que que vai acontecer? Vamos supor que o meu caso seja caso de família referente à porcentagem de pensão alimentícia. Eu estou entrando com um incidente para que haja uma uniformidade ali de entendimento que a pensão alimentícia ocorra em 40% por cento ali dos rendimentos líquidos da outra parte, do pai, por exemplo. Eu quero mudar, que até então é 33%, 33,3%. Eu quero aumentar para 40%. Esse é um exemplo, assim, bem assim, que eu estou improvisando, tá? Mas só para vocês conseguirem entender. E aí, eu quero uniformizar esse entendimento. Eu faço um incidente lá no tribunal, o tribunal admitindo, o que que vai acontecer? Todos os processos que vão discutir a porcentagem de pensão alimentícia vão ficar suspensos por um ano, suspensos por um ano para julgar o meu incidente, e aquilo que eles julgarem do meu incidente vão ser aplicados para todos os processos que têm esse objeto, que seria a porcentagem do pagamento das pensões alimentícias. É isso que é o IRDR. Dessa forma, se eu, como advogado, chegar e fazer uma petição inicial que seja contrária ao incidente que foi admitido e deferido, o juiz ele vai julgar liminarmente improcedente com resolução de mérito e acabou o processo aí. E já era. Não vou poder entrar novamente com o mesmo pedido, mesma razão de pedir, não vai poder acontecer. Tá bom? Mesma coisa quando eu falo na questão do IAC, que é esse aqui, ó, que eu coloquei até aqui na tela para vocês, ó. No inciso 3 tem o IRDR, que eu coloquei aqui como símbolo repetição, né? Essa bolinha aqui que vai rodando. E o IAC, que é o incidente de assunção de competência, né? Incidente de assunção de competência é a questão de determinado caso, se tiver uma repercussão social muito grande. Quais são os outros questões relevantes de direito e questões relevantes no que tange a repercussão social? O incidente de assunção de competência, o que que ele vai fazer? Eu, como advogado, também vou lá no tribunal para abrir esse incidente. E aí, com relação a um caso específico que fala sobre relevante questão de direito e questão de repercussão social, eu vou abrir esse incidente para que o meu caso não seja analisado por um órgão fracionado do Tribunal de Justiça, como, por exemplo, São Paulo, o STJ, o STF. O que que eu vou fazer? Eu vou é, é, pedir para que o meu caso seja julgado pelo plenário, por um órgão colegiado, de fato, né? E não por um órgão fracionado, por uma turma, por uma turma, né? Turma ou câmara. Quando a gente fala de tribunal, é câmara, né? Uma câmara ali que possui seus desembargadores. E quando a gente fala do STF, salvo engano, até o STJ é turma. A única diferença é a questão da nomenclatura. Então, se eu perceber que meu caso tem relevância social e relevância na questão do direito, eu vou fazer esse incidente de assunção de competência para que o meu caso seja julgado pelo próprio plenário, pelo órgão colegiado. Um exemplo, o caso do Jair Messias Bolsonaro. Ele está sendo julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, salvo engano, se é a primeira turma. Só que, no caso, a defesa estava solicitando que
fosse levado o caso para o plenário e não para a primeira turma, em razão da repercussão social, em razão da relevância de direito que estava sendo discutido ali na questão da abolição violenta do Estado Democrático de Direito e outras acusações de relevância no que tange relevância jurídica e relevância social. Em razão disso, foi solicitado a alteração da competência ali, mas, pelo que eu vi, não foi indeferida. Os ministros ali votaram para que fosse a primeira turma julgada. Mas, enfim, só um exemplo para vocês entenderem realmente como que funciona um incidente de assunção de competência. E aí vamos supor que eu faço esse incidente de assunção de competência para o tribunal é, respectivo, e aí vem um outro advogado, e aí vamos considerar que o tribunal ele já uniformizou esse entendimento que vai acontecer isso. Vai ser julgado pelo plenário, e ponto final. E aí vem um outro advogado e solicita, né, na sua petição inicial, que não aconteça pelo plenário, e sim pela turma ou pela Câmara. Dessa forma, contrariando o incidente de ação de competência, o juiz irá julgar liminarmente, não, o juiz irá improceder liminarmente o pedido, assim como o IRDR. E aí, pessoal, quando a gente vai falar sobre o inciso 4, vamos lá. Inciso 4 fala assim, ó. O juiz julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Inciso 4. Enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local, né? Então, esse inciso aqui é autoexplicativo, né? Então, se o Tribunal de Justiça, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, qualquer estado, proferir determinado entendimento, é, é, firmar determinado entendimento ou editar alguma súmula pro- proveniente daquele tribunal respectivo, o Estado tem que seguir, ponto final. E se eu, como advogado, vou en- entrar com uma ação naquele Estado, eu não posso pedir aquilo que foi entendido pelo tribunal daquele Estado. Por isso que é importante a gente, antes de entrar, né, com uma ação, por exemplo, São Paulo, eu tenho que me atualizar, é obrigação minha como advogado do Estado de São Paulo, eu saber como é que está funcionando o entendimento aqui do TJSP lá da capital. É minha obrigação. Mas é minha obrigação também saber o que está acontecendo lá no Tribunal de Justiça de Roraima, quais são os entendimentos vinculantes dele, quais são as súmulas dele. É minha obrigação? Teoricamente, não. Mas, se eu for ter uma ação tramitando lá, aí sim me torna uma obrigação minha saber como é que está a questão dos entendimentos daquele tribunal. Porque se eu for entrar com a ação que aqui em São Paulo é tranquila e lá em Roraima não for, lá tiver um entendimento contrário, seja qual assunto for, meu caso vai ser julgado improcedente. E aí, eu não vou poder entrar jamais, nunca mais contra essa ação novamente. Então, vai julgar o mérito. Então, é muito importante, porque se julgar o mérito do seu processo, você jamais vai conseguir entrar novamente, desde que você apele. Se você apelar e o juiz e os embargadores ali, ou ministros, né, concederem, beleza. Ou o juiz se retratar. E fazendo um gancho, é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora nos próximos parágrafos, tá certo? Vamos lá, então? Mas eu tô desesperado, perdi a causa, o juiz julgou liminarmente meu pedido, já julgou o mérito, fez coisa julgada, eu me ferrei? Sim, mas você pode apelar. Então, não é 100% de derrota.
A não ser que você passe também do prazo de 15 dias e aí você perca o prazo de apelar e realmente você mereceu perder a causa mesmo, né? Nesse caso específico. Aquela pausa para beber água, né? Importante hidratar aí. Bom, vamos abrir lá a lei? Aqui. Vamos lá. Artigo 332. Gente do céu, o meu WhatsApp nunca tocou tanto comigo. Tocando agora. Não vou olhar. Estou ocupado. Artigo 332, parágrafo primeiro, segundo, terceiro e quarto. Vamos lá. Parágrafo primeiro. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição. Isso aí é autoexplicativo também, né? O juiz pode julgar de ofício. Ah, putz, prescreveu, julguei liminarmente, você jamais vai conseguir entrar novamente com essa ação. Ah, decaiu, também não vai poder entrar. Não tem nem o que falar, né, pessoal? Isso aqui é autoexplicativo. Prescreveu, decaiu, meu amigo, já era, né? É, enfim. Parágrafo segundo. O juiz também vai poder julgar liminarmente o presidente na seguinte questão. Parágrafo segundo. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Tá? Pessoal, o parágrafo segundo que fala isso é exatamente aquilo que a gente conversou, tá? Na monitoria passada. O que que acontece? Opa, o que que acontece? O... Eu sou, tá? O advogado e o meu pedido foi minha petição inicial foi improcedente, liminarmente, ou seja, julgou, resolveu o mérito, né? Qual que é a minha obrigação? Não é que é minha obrigação, mas qual que é a minha possibilidade para reverter essa questão? É a apelação. Isso aí todo mundo já sabe, tá? Entretanto, se eu não apelei, seja por desídia, ou seja porque a parte não quis me pagar para eu fazer a apelação, a gente trabalha com dinheiro também, o que que vai acontecer se não acontecer a apelação? O réu que nem estava sabendo do que estava acontecendo, ele não estava sabendo. Tudo isso, pessoal, que está acontecendo que eu falei para vocês, o réu não ficou sabendo, não ficou sabendo. A briga aqui era só entre o advogado, o autor e o juiz. O réu nem foi citado ainda, nesse caso específico. O que que vai acontecer? O oficial de justiça vai chegar lá na casa do réu, toque, 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 o réu vai sair de casa, e o oficial de justiça vai falar assim, ó, fulano, João, o Vinícius, ele processou o senhor por causa disso, disso e disso. Entretanto, seu João, aí o João vai tomar um susto, né? Meu Deus do céu, tô sendo processado e eu nem tô sabendo o que tá acontecendo. Aí o oficial de justiça, não, mas fica tranquilo, seu João, porque o juiz improcedeu o pedido e o Vinícius sequer apelou. Então eu só tô te comunicando que você ganhou sua causa por WO. É exatamente isso que o oficial de justiça vai fazer. É exatamente isso que o parágrafo segundo fala. É exatamente isso, ó. Vamos ler juntos, novamente. Parágrafo segundo. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença nos termos do artigo 241. Seu João, você ganhou. Trânsito em julgado. E é isso, tá? É isso. Ah, talvez a única possibilidade aí de você talvez reverter esse trânsito em julgado, mas é assim, remota, é através de ação rescisória. Só que tem um período de 2 anos para você entrar com ação rescisória. Mas, meu amigo, ação rescisória é muito difícil ganhar, tá bom? Muito difícil ganhar.
Fechou. Ah, vamos lá falar agora sobre o parágrafo terceiro? Vamos. Parágrafo terceiro, pessoal. Feita a apelação, o juiz poderá se retratar em 5 dias. Beleza? Deixa eu ver se eu não tenho alguma coisa exatamente sobre isso aqui. Ah, tá. Retratação, né? O parágrafo terceiro fala sobre retratação. Se o juiz, ele, na análise da petição inicial, ele indeferiu, e aí eu, como advogado, falei assim: é o seguinte, vou apelar. O juiz vai falar assim: meu Deus do céu, ele vai apelar. E se minha sentença for reformada e a minha fama perante os meus colegas ficarem ruim, deixa eu olhar de novo o processo para ver se eu não comi bola. Aí o juiz analisa de novo o processo. Ele tem 5 dias para isso, tá? Putz, cara. Aí o juiz, putz, caramba, não, não prestei atenção nesse ponto. Verdade. Vou me retratar do meu indeferimento porque eu errei. Ah, poucos juízes, eles vão reconhecer que erraram e se retratarem, tá? Mas o juiz, ele se retratando, o que que vai acontecer? O réu, ele vai ser citado. Ali ele vai saber, né? Então, petição inicial, juízo de admissibilidade, o juiz falou, não admitiu seu processo. Aí eu falei que vou apelar, o, o juiz se retrata e aí cita o réu. Citando o réu, o processo vai correr normalmente. Normalmente. Beleza? Ah, tá. Aí o parágrafo quarto, ele fala, ele resume o que eu falei, e ele também fala uma outra hipótese. Vamos ler juntos? Parágrafo quarto. Se houver retratação, o juiz vai determinar o prosseguimento do processo, com a citação do réu. Foi o que eu acabei de falar. Tá. E se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contra-razões no prazo de 15 dias. Aqui, o réu, lembra no exemplo que eu dei para vocês que o oficial de justiça bate na porta para falar com o réu? Aqui vai acontecer a mesma coisa, ou seja, o réu vai tomar um susto do mesmo jeito. O oficial de justiça vai chegar e falar assim: João, o Vinícius te processou. Ah, meu Deus, como assim, oficial? Ele me processou? Sim, ele te processou. E o seu processo ele começou aqui em Artur Nogueira, e aí ele foi parar lá em São Paulo, porque agora ele recorreu. Dessa forma, João, você precisa fazer as contrarrazões da apelação. Aí o João, meu Deus do céu, se eu moro em Artur Nogueira, o processo correu em Artur Nogueira, e aí ele passou para São Paulo, e eu só estou sendo avisado agora que foi lá para São Paulo? Sim. Por quê? Porque o parágrafo quarto diz. É isso que vai acontecer. E aí, o juiz, ele tem, voltando ao parágrafo terceiro, porque eu não sei se eu falei, mas o juiz, ele tem 5 dias para fazer a retratação, e quando a gente fala do parágrafo quarto, na questão da apelação, eu, como advogado, tenho 15 dias para apelar, e a parte contrária tem 15 dias para contrarrazoar, beleza? Contrarrazoar. E o que vai ser discutido nessa apelação? Apenas e tão somente o objeto da improcedência eliminado pedido. Não vai ser discutido o mérito em si da lide original, originária, mas sim sobre exatamente aquele ponto específico. Tá? Ahn, deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa. Tá. Aí, depois que, vamos supor que estava lá em São Paulo o processo, apelou. Gente, não estou falando da, da, da apelação da questão original, tá? Peço que vocês realmente entendam. Estou falando só sobre a discussão da improcedência. O que vai ser discutido é só a questão da improcedência. Vamos supor que lá no Tribunal de Justiça eu recorri, arrazoei, a outra parte contra-arrazoou, e os desembargadores, eles proferiram acordo. Proferiram acordo para derrubar a improcedência do juiz. O que que vai acontecer? O processo que estava lá em São Paulo vai voltar para Artur Nogueira. Voltando para Artur Nogueira, o, o réu vai ser notificado que o processo voltou para Artur Nogueira e que ele tem 15 dias para contestar.
que doideira, né? Parece que é o seguinte: o processo ele iniciou aqui, foi para São Paulo, voltou, mas está no começo ainda. Doideira, né? Na lógica, o processo vai para São Paulo quando acaba, né? Quando chega na sentença, quando acontece o saneamento e tudo mais. Só que nesse caso, acontece mais ou menos essa jogada interessante. E o processo começa aqui, vai para São Paulo, volta e ele ainda está na fase de contestação, né? E aí, na questão da contestação, aí sim vai ser discutida o objeto da lide originária, não aquilo que foi discutido no Tribunal de Justiça, tá? E ali ele tem 15 dias para contestar a partir da notificação que ele receber ali do tribunal, da citação que ele receber ali, que o processo voltou para o juiz reformado e ali ele vai seguir para instrução, para produção de provas e por aí mais, por aí vai até a sentença de fato. Interessante, né? Porque quando a gente fala de processo, e quando a gente fala também de recurso no meio do processo, normalmente é agravo de instrumento, né? Não é apelação. Mas nesse caso é apelação. Por quê? Porque na improcedência liminar do pedido acontece uma sentença com resolução de mérito. Então é uma apelação no começo do processo, não um agravo de instrumento no decorrer do processo. Interessante, né? Como é que funciona aí o Código de Processo Civil. Não é mesmo? Tá certo, pessoal. Esse é o conteúdo. É o conteúdo aí de hoje. Mandaram mensagem aqui? Ah, tá. O conteúdo foi esse. Vou fazer a chamada, tá certo? Quem está presente aí para ganhar bombons, prêmios, tá certo? Vamos lá. Chamada. Jamile, Aldemar, Ana Laura, Camille Sanches, Carlos de la Roca, Daisy, Enéas, Isabela. Pessoal, faz o seguinte, manda aqui no chat, por favor, o nome completo e RA, por gentileza. Isabela Chaves, Isadora Modesto, Caroline Martins, Leilane Mara, Letícia Mara, não, Letícia Lima, Micaele Borman. E é isso. Esses são os Tô presentes aí. presente, viu? Tô presente, viu? Bota o Manuel aí, viu? Manuel? É, coloca o Manuel aí presente, que eu tô presente. Manuel. Beleza, meu irmão. Show de bola. Tô com a mão aqui, Registrado. eu tô cozinhando, pô. Aí eu tô com a mão aqui de peixe, aí não tô podendo digitar. Aham. Tranquilo, Manuel. Fica em paz, meu amigo. Sossegados. Presença Aí, registrada. tamo Valeu. junto. Estamos juntos, meu amigo. Parei de gravar, foi? Parei, né? Não, parei não.